Oi, gente, bom dia. Vamos começar a nossa live. E hoje nós vamos começar o estudo de Apocalipse. Qual que é a ideia? A ideia é nós lermos, fazermos uma leitura juntos, como a gente está fazendo da Bíblia toda, nós lemos a Bíblia toda. E agora nós chegamos no Apocalipse. E como o Apocalipse é um livro que geralmente as pessoas têm muita dúvida, né? Para interpretar, a gente decidiu fazer ele com bastante calma. Então, eu vou compartilhar com vocês essas leituras. Nós vamos ler todo o Apocalipse, um capítulo por dia, e vamos tentar entender. E qual que é a proposta, né, que a gente já tinha combinado na nossa leitura do Apocalipse? É encontrar no Apocalipse o arrebatamento da igreja. Porque a grande dúvida que sempre as pessoas têm é: a igreja vai ser arrebatada antes ou depois, né, do Apocalipse? Então, nós vamos ler com essa perspectiva, tentando encontrar aqui essa resposta. Claro que aqui a gente sabe que eu já sei, né, que não é suficiente para a gente ter essa resposta, então pode ser que a gente lance mão de outros textos, né, que estejam relacionados com o mesmo assunto. Bom dia, Rosane, Dona Maria Vanusa. Falta 2 minutinhos, tá? Vamos esperar 2 minutinhos pra gente começar. Esperar todo mundo entrar. Aí eu vou começar a leitura. Maria Vanusa tava sumida, hein, mulher? Tava no corre. Dona Rosane já entrou, Dona Maria Galvão, Dona Alessi, Dona Elisângela, Dona Rita Maria. E aí, meninas, eu tava falando aqui, eu tô achando que eu vou ver se eu deixo salvo essas, pra gente criar uma pasta, né, com o estudo, né, de Apocalipse. Vamos ver, depende da conversa. Se a conversa for tranquila, mas se a conversa gerar muita polêmica, eu não gosto de deixar salvo, porque eu fico presa, né? A gente tem que ficar escolhendo o que fala, porque o Instagram derruba, né? As pessoas se escandalizam, então por isso que eu não gosto de deixar nada gravado. A gente conversa aqui e aí a conversa fica aqui, né? Mas, vamos ver, né? Eu tô pensando que esse daqui a gente vai deixar gravado. O que acontece? Lembra que a nossa leitura vai ser bem intencional. Nós vamos ler o Apocalipse e vamos procurar responder essa pergunta. A igreja, os salvos, são arrebatados antes ou depois da tribulação? Então nós vamos ler e vamos sempre estar de olho nisso. Onde que a igreja está? Ela foi arrebatada? Quando chega, né, a tribulação, a igreja está onde? Ela já foi arrebatada? Ela ainda não foi. Então, esse vai ser o nosso marco, tá? Vocês fiquem com isso na mente de vocês. Então, deu o nosso horário, nós já vamos começar. Vou começar a leitura. Aí eu vou ler o capítulo, como sempre, daí a gente volta. Ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da pronúncia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz, como se de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. A voz era como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada, de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer, depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então vamos lá. Aparentemente vai começar tudo bem. Vai começar tudo bem. O que é que a gente precisa começar já entendendo? Apocalipse, ele não é à toa que ele está no último lugar da Bíblia, né? É porque realmente é para a última carta ser escrita, né? Há um consenso sobre isso. Porque ele foi escrito quando Domiciano era o imperador romano. E esse Domiciano era um imperador muito mau. Ele não gostava dos cristãos. Porque quando Jesus morre, passa por um período de muita oscilação. Então, Jesus morre no ano 30. Essa carta, ela é provavelmente escrita no ano 95 a 96. Então, pense aqui, ó, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 60 anos. Vamos arredondar para baixo? 50. 5 décadas. Esse período foi um período onde um imperador era light, fingia que não estava vendo os cristãos, deixava eles para lá. Esse povo doido, deixa eles fazer o que eles querem para lá, deixa que eles continuem pagando os impostos, deixa esse povo para lá. Mas tinha outros imperadores que já não tinham essa visão. Então eles ficavam assim, mas como assim? Como que eles têm um rei que eles veneram mais do que a mim? Sim. Como que eles têm um líder que eles se submetem mais do que ao Império Romano? Sim. Eles têm um senhor a quem eles pedem, a quem eles creem que pode ajudá-los mais do que a mim? Sim. Não. Não, esse povo não pode ser aceito, vamos acabar com isso. Então, começavam as perseguições, não vão adorar esse Deus, vamos acabar com esse povo, vamos erradicar esse movimento. Então, esse período, dessas 5 a 6 décadas, foi esse período. Ora um imperador light, ora um imperador carrasco. Quando chega em Domiciano, ele é o auge do carrasco. Ele é o pior, é o terror.
O pior assim, né? Nero também foi bem complicado, mas Domiciano foi o terror. Então ele começa uma perseguição muito forte contra os cristãos. Então esse é o pano de fundo da carta e desse momento histórico que João escreve a sua carta. Então vamos lá. Onde João está? João está nessa ilha que é chamada de Patmos. Por que ele vai para lá? Porque ele está exilado. Essa ilha é como se fosse uma prisão, aonde os imperadores mandavam os prisioneiros políticos, prisioneiros religiosos, pessoas que... É igual naqueles filmes, não tem? Aquelas prisão que não é tipo assim, para bandido, mas são pessoas que oferecem um risco. Era mais ou menos isso. João estava nessa ilha por conta desse perigo religioso que ele oferecia com a sua pregação, porque ele era um líder político, né? A gente viu pelas suas cartas, ele era um presbítero, ele era um líder e ele era como se fosse um bispo, né? Ele comandava várias comunidades, ele comandava no sentido de orientar, né? Ele preparava líderes, orientava esses líderes, né? Igual a gente viu ontem na leitura, que ele falando com Gaio. Então tá. Então João está nessa ilha por quê? Porque ele era um criminoso religioso. Então Domiciano manda prender, exilar ele, para que ele não pregue mais. E ele tá lá, exilado. Exilado, ele tem essa revelação. Aí agora a gente vai pro texto. Como que é essa revelação? A revelação é uma revelação que Deus dá para Jesus e Jesus dá para João. O texto diz isso. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, Deus revela para Jesus, Jesus revela para João. Para que a revelação? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele quem? Jesus, né? Enviando por intermédio do seu anjo, ele envia a revelação por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, até aqui, tranquilo, né? Jesus manda essa revelação, mas aqui tem uma informação já importante para nós anotarmos. Para que é? Qual o objetivo dessa revelação? Olha, aqui tem um objetivo, ó, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Gente, já vamos começar a pôr a nossa intencionalidade. Quem são os seus servos? Quem são os seus servos? Os salvos, a igreja que vai ser salva, ou o ímpio que vai ser destruído? Uma pergunta. E aí, quem é? Penso eu que os servos são salvos, né? Então, se a revelação é para mostrar aos servos, faz sentido uma revelação onde os servos não verão acontecer? É a primeira pergunta. Lembra, né, que a gente está tentando responder aquela pergunta lá do começo. Bom, vamos lá. Então fica aqui já essa primeira pergunta. Quem são esses servos? A revelação é para eles, tá? Para os salvos, para os servos de Deus, para nós. Versículo 2. Então, Deus notifica, Deus mostra para João essa revelação. O qual quem? João. Agora tô falando de João. O qual atestou a palavra de Deus. O que é atestar? É comprovar como verdade, né? Não um atestado, eu comprovo que foi verdade. Ele atesta a palavra de Deus, ele comprova a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ele viu. Então, ele dá a certeza de que tudo que ele viu, tudo que foi falado na visão é verdade. É isso que esse versículo está dizendo. Ele está o quê? Colocando um argumento aqui de credibilidade. Tudo que João fala e tudo que João vê, João atesta. É verdade. Eu vi e ouvi. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Esse bem-aventurado é aquele bem-aventurado de feliz mesmo, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia, quando esse livro é escrito, vocês percebem que ele cria uma introdução, aí depois que ele começa a introduzir a revelação. Primeiro ele introduz o livro, explicando que vai ser uma revelação. Depois ele fala qual é a revelação. Esse versículo
bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve, não só no sentido de você vai ser abençoado se você ler e ouvir, mas no sentido de que as pessoas que tinham a capacidade de ler, elas eram mais bem-aventuradas. Por quê? Porque a leitura não era algo de acesso comum. A leitura não era um bem para todos. Então, quando essa carta chegava na igreja, ou quando ela chegasse na igreja, a pessoa que lesse, essa pessoa, ela tinha que se considerar muito bem-aventurada. Ela tinha que se considerar muito abençoada. Porque dentro de uma comunidade, às vezes você ia ter 1, 2, 3 que fizesse leitura. E essa pessoa tinha que fazer a leitura para a comunidade. Então, olha o papel dessa pessoa, que importante. Olha o nível de bênção, né, que essa pessoa recebeu em relação a toda a comunidade. Então, esse bem-aventurado também é nesse aspecto. Não é bem-aventurado você que porque você está lendo e está tendo acesso. Não é porque você é uma pessoa que tem um privilégio que os outros não têm. Então, você está lendo, você é muito bem-aventurado, você é muito feliz. Lá naquele contexto. Hoje, também, nós temos a oportunidade de ter acesso a isso. Nós devemos perceber o quão abençoados nós somos, porque muitos não têm. Ok? Então, tranquilo esse versículo também. 4. Aí agora ele começa, né? Escrevendo a carta, porque ele recebe a ordem de escrever. Então ele escreve, ó. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é. Então, quem está mandando João escrever essa carta? Ele está falando, né? Da parte de alguém. Estou escrevendo essa carta porque alguém me mandou. Quem é? Aquele que é, que era e que há de vir. De quem mais? Da parte dos 7 espíritos. E de quem mais? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E tem mais. Ó. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então aqui, na verdade, ele evoca a trindade, né? Da parte daquele que era, que é e que há de vir. Então aqui a gente entende que é Deus. Da parte dos 7 espíritos e da parte de Jesus Cristo. Agora a gente fala sobre esses 7 espíritos. Então, João escreve a carta em nome de alguém. A revelação não é dele. Alguém quer que ele escreva. É intencional. Agora vem outra pergunta. As 7 igrejas... As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essas igrejas, elas eram físicas. Elas existiam. Porém, muitas pessoas elas vão entender isso aqui como algo simbólico. Não, essas igrejas existiam, mas João não escreve para elas. O João usa o símbolo da igreja. Aí já vai para caminhos de interpretação. Nós vamos ficar com o texto. O que é que o texto diz? Que ele escreve uma carta para 7 igrejas. E essas igrejas existiam. Gente, 5 décadas já se passaram. O evangelho já tinha crescido, já tinha se espalhado. Ainda nos dias de Paulo, o evangelho já tinha se espalhado. Aqui Paulo já morreu. Mas o evangelho estava presente em muitas cidades, muitas. E havia muitas comunidades. Tá? Lembrem, já se passaram 50 anos aqui de um trabalho de evangelismo, tá? Então, vamos partir do pressuposto de que essas igrejas são igrejas mesmo, são comunidades que, claro, elas podem ser uma comunidade representando um tempo? Pode. Pode ser uma comunidade que representa um pecado? Pode. Uma comunidade que representa um modelo a ser ou não seguido? Sim. Mas o fato é que Deus usa as 7 igrejas que existiam, elas estão lá, elas estavam lá, com seus crentes, com seus líderes, e a ordem para João é de escrever uma carta para cada uma, ok? Tá, então ele evoca aqui a trindade, né? Ele fala que é da parte daquele que era, que é e que há de vir, que é Deus, dos 7 espíritos e de Jesus. Aí vem uma pergunta difícil. Irmã, por que 7 espíritos? Se o Espírito Santo é um, por que 7? Porque o 7 é um número simbólico. Nós vamos encontrar muitos 7 aqui. Vocês vão ver que são 7 candeeiros, são 7 igrejas, são 7 espíritos. O 7 é um número simbólico, é um número da perfeição. O que isso pode estar evocando? Quando João fala em nome dos 7 espíritos, o que ele pode estar querendo dizer com isso?
Ele pode estar querendo dizer que em nome da perfeição do Espírito. Porque primeiro ele evoca Deus, ele evoca o Espírito, depois ele evoca Jesus. Então, esse Espírito, ele quer, quando ele usa 7 Espíritos, ele quer dizer assim, em nome da perfeição e da plenitude do Espírito que nos guia, do Espírito que nos move. Esse Espírito, ele é tão pleno, ele é tão completo. Então, em nome desses 7 Espíritos. Então, aqui não é João entendendo que há vários Espíritos que estão mandando isso, não. É porque ele entende que o Espírito é pleno, perfeito, então ele usa esses 7. Por quê? Porque esse 7 é esse número simbólico que vai se repetir várias e várias vezes, tá bom? Continuando. Aí ele continua agora falando de Jesus, porque ele estava falando de Jesus, então ele continua. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Em nome dele que eu estou escrevendo essa carta. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tranquilo, ele está simplesmente tributando a Jesus a glória e explicando que é ele que manda escrever. Ele é o autor dessa carta. João é apenas aquele que escreve. 7. Eis que vem com as nuvens. De quem que ele está falando? Ele está falando de Jesus, não tá? A ele a glória, o domínio pelos séculos. Aí ele está falando de Jesus, tá? Ele continua falando de Jesus. Ó. Eis que vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Jesus vem com as nuvens. Todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? Aqueles que o mataram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Aqui, gente, nós temos um dos versículos mais polêmicos. Por quê? Essa informação era uma informação muito importante. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Ponto. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantas vezes Jesus virá? A Bíblia sempre vai deixar bem claro que ele virá uma única vez. E aqui João fala que como ele virá? Ele virá com as nuvens e todo o olho verá. Ele não vai vir secretamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós considerarmos o arrebatamento como uma volta, um tipo de volta de Cristo, aí eu tenho 2 voltas. Aí já dá problema. Por quê? O que o arrebatamento dispensacionalista, que é o arrebatamento pré-tribulacionista, crê? Que Jesus vai vir até as nuvens, não vai pôr o pé na terra. Vai arrebatar a igreja e vai voltar para o céu. Aí depois das bodas do Cordeiro, aí ele vem e põe os pés na terra. Aí eu tenho 2 voltas de Jesus. Aí o pós-tribulacionismo já não aceita, porque ele vai falar assim, não, a Bíblia fala que ele virá uma única vez. Ele voltará, só isso. Então, como que ele vai voltar sobre as nuvens? Como todo olho verá se ele vai vir em secreto? Entende? Que aqui a gente já tem um probleminha para resolver, tá? E aí o texto diz o quê? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Se você quiser entender que essa primeira vinda, para você que é pré-tribulacionista, se você quiser entender que não é vinda, é só o arrebatamento, tudo bem. Mas se você entende que ele vem para buscar, porque a Bíblia todo tempo fala que ele virá buscar, ele virá nos buscar. João 14 fala, né? Quando eu for, eu voltarei e vos receberei. Então, a união da igreja com Cristo, da noiva com o noivo, sempre ela é colocada simultaneamente. O movimento de Jesus em vir e o movimento da igreja em ir. Então, fica difícil eu conciliar a igreja ir, mas sem se encontrar com o noivo nos ares, não faz sentido. Então, para que a noiva suba, se encontre com o noivo nos ares, o noivo tem que vir. E como será a vinda desse noivo? Aí aqui, esse versículo 7 fala que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Então não tem como ser secreto. Não tem como ser só um toque, né? Onde só os salvos escutem e subam. Porque o texto diz que todo o olho verá. Então a gente já fica aqui com essa primeira pergunta aí que, né? A gente precisa lidar com ela. E aí vem o fato já do arrependimento, percebem? Que aqui ele já fala, olha, todos o verão, já lamentarão, se arrependerão, porque eles verão que ele é o Filho de Deus. Ah, irmão, mas ele pode estar antecipando
um evento que depois ele vai explicar como acontece? Pode. Então vamos ficar com essa informação. É igual quando ele fala sobre a criação, né? Ele fala, criou homem e mulher. Aí depois que ele vai criar o homem, aí depois que ele vai criar a mulher. Como você já tinha criado? Não. Ele fala que criou, depois ele explica os detalhes de como criou. Pode ser assim? Pode ser. Tá falando do que ele virá, aí depois ele explica os detalhes. Mas vamos ficar com esse versículo. Vamos lá, vamos continuar. Se ainda assim, gente, vocês estiverem... Se ainda assim... Por exemplo, esse 7 é um versículo difícil, né? Se ainda assim você estiver com dúvida, vocês mandam. Daiane, não entendi ainda. Porque aí a gente vai para outros versículos, a gente pega, né, outro tipo de argumento para tentar entender, tá? Mas não fique com dúvida. Agora vamos pro 8. Aí continua Jesus falando, né? Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso, tranquilo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Então, ele foi exilado porque ele era um pregador da palavra de Deus e foi condenado por isso. E por causa do testemunho de Jesus. Eu testemunhava Jesus e fui preso. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, no domingo, ele foi arrebatado no espírito. Ele estava tendo visão. E eu ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então, olha, tá? Ele foi arrebatado, teve uma visão e ele escutou uma voz como de trombeta. Por que trombeta? Trombeta também é um som muito simbólico, né? Se usava trombeta quando se chamava os soldados para a guerra, quando era necessário convocar uma reunião, quando era necessário dar uma orientação. Então, a trombeta tem esse sinal de chamar a tua atenção. Algo, é como se... o som da trombeta é como se ele estivesse dizendo assim, ó, algo importante vai acontecer, preste atenção agora. Um aviso importante vai ser dado, ouça com atenção agora. Foca, tenha, né, um posicionamento agora mais atento. É isso, né? Então, a voz era para isso. Ó, João, agora eu vou te falar uma coisa muito importante, então fique atento, não perca nenhum detalhe. Dizendo, então o que dizia esse som de trombeta? Essa grande voz. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então a voz manda ele escrever o que ele vai ver. Ele ainda não viu, ele está explicando a introdução. Ele vai ver e é para ele escrever. Quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Então ele vira para olhar. E voltado, eu vi 7 candeeiros de ouro. Por que 7 candeeiros de ouro? Porque o candeeiro é aquele castiçal que tinha lá no tabernáculo. Para que serve o castiçal? Para iluminar. Qual que é a simbologia aqui? Lá na frente ele vai falar que o candeeiro são as igrejas. As igrejas, as comunidades de santos, elas foram colocadas como candeeiros. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Foi isso que Jesus disse. Então, nosso papel é trazer luz ao mundo que está caído em trevas. Então, essa é a simbologia. Então, ele vê, por que 7? Só existia 7 igrejas? Não, é porque 7 é um número simbólico de perfeição. Então, quer dizer assim, ó, que todas as igrejas estavam sendo representadas ali. Era como se fosse o papel da igreja, não a igreja em si, mas a essência da igreja. Então, ele olha e vê 7 candeeiros. É como se fosse simbolicamente o papel da igreja no mundo, levar luz. No meio do candeeiro, no meio dos candeeiros, então, no meio disso que pode ser considerado, né, a luz do mundo, né, algo que ilumina, algo que traz luz, no meio desse ambiente estava semelhante a filho de homem. Esse filho de homem é a mesma expressão que você vai usar, que se usa para falar várias vezes das aparições, né, de anjos, de seres sobrenaturais, semelhante ao filho de homem, né, para dizer que é uma pessoa destacada. E parece o contrário, né, filho do homem, filho de Deus, mas é nesse sentido. Como que ele estava? Com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça, os cabelos eram brancos como alva lã.
A alva é branca, né? Uma lã muito branca, como neve. Seus olhos como chamas de fogo. Seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Por que 7? Perfeição. Por que 7 estrelas? Poder, autoridade, né? Tem aí, igual eu falei para vocês, né? Várias simbologias, mas vamos ficar com o básico do texto. Simplesmente para mostrar que ele tem autoridade sobre os astros, né? Sobre todas as coisas criadas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Por que espada? Espada era um símbolo de... era um instrumento que mostrava que aquela pessoa ela estava apta para guerrear. Eu estou pronto. Não estou despreparado. Eu estou pronto. Eu tenho aqui tudo, né? O acessório principal que me permite ir para qualquer batalha. De 2 gumes. A gente pode lembrar até de Hebreus, né? Que fala sobre esses 2 gumes. Ou seja, é uma espada extremamente eficaz. Ela corta dos 2 lados. Não é de uma lâmina só. O seu rosto, o rosto desse ser, brilhava como o sol na sua força. Ou seja, o sol do meio-dia. Aquele sol rachando, que você não consegue olhar para ele. Alguém já fez essa experiência de tentar olhar para o sol? A gente não consegue. Poderia repetir você essa visão pré? Tá, a visão pré é a visão que crê que Jesus arrebata a igreja antes da tribulação. Nessa visão pré, Jesus vem só até as nuvens, arrebata a igreja, se encontra com ela aqui nas nuvens e sobe para o céu. Fica lá no céu 7 anos, né, as bodas do Cordeiro, aí ele desce para o milênio para governar e põe os seus pés na terra, ponto. Então, qual que é a dificuldade nessa visão? Se ele vem até as nuvens, é uma volta de Jesus? Se você considerar que é uma volta de Jesus, aí a gente tem um problema. Porque Jesus vai voltar 2 vezes. Porque ele volta para o céu, depois ele volta. A Bíblia diz que não é 2 vezes, ele voltará uma única vez. Então, eu não posso considerar o arrebatamento como uma volta de Jesus. Entende? E aí fica difícil, porque como que a noiva vai se unir com o noivo sem que o noivo volte? Porque em todos os textos que a gente fala sobre a volta de Jesus, a gente fala da união de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva. Então ele tem que vir para se unir. Mas se ele vem para se unir, volta para o céu e depois volta, eu tenho 2 voltas. Eu não posso ter 2 voltas. A Bíblia me diz que é uma volta só. Esse é o problema. Deu para entender, Jana? Onde está escrito que ele vai vir uma única vez? Em outros textos a gente vai encontrar essa informação. Eu não sei agora de cabeça, mas tem. Tá? Esse mesmo aqui já é um dos textos usados. Que aqui fala que ele virá com as nuvens e todo olho verá. A gente une esse texto, por exemplo, com João, quando ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu dirigir. Vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei outra vez. Por que outra vez? Porque ele já está aqui uma vez, ele encarnou. Voltarei outra vez, o texto diz isso. E vos receberei para mim mesmo. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, qual que é a ideia? Jesus está falando para os discípulos, eu vou subir, vou preparar tudo. Quando tiver tudo pronto, eu vou voltar de novo. Igual eu vim a primeira vez na encarnação. Eu vou voltar, vou receber vocês para mim mesmo e não largo mais. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, a ideia é que Jesus vai voltar para se unir com a sua igreja e pronto, não tem essa coisa. Aí ele vai vir, vai nos buscar. Aí depois ele entendeu? Ele volta de novo. Entende? A questão é a união. Jesus, ele vem para buscar a igreja e aí ele já veio. Essa é a ideia. Entende? Mas depois a gente vai lidar com outros textos. E se eu lembrar de mais algum também, eu vou te passar. Tá? Tá, então vamos lá. E aí, o que a gente entende dessa visão de João sobre Jesus? Percebe que o Jesus que João vê é um Jesus que a gente quase não pinta. A gente só pinta aquele Jesus pregando com os discípulos, né, com aquela faixa vermelha, aquele Jesus com aquela carinha, né, europeia, enfim. A gente quase não pinta esse Jesus poderoso, resplandecente, com espada,
com cinto preparado, né, para batalhas. Enfim, essa é a visão de Jesus no céu. É assim que João vê Jesus. Não é aquele Jesusinho cuti-cuti, né? Com aquela carinha pacificadora, não. Porque agora, quando Jesus voltar, ele volta para uma guerra, né? Aí Apocalipse vai nos mostrar essa guerra. Então, a posição de Jesus, a maneira como ele se mostra, é uma maneira que faz referência a esse objetivo dessa próxima vinda. 17. Quando o vi, então quando João vê esse ser tão glorioso, tão poderoso, brilhando como o sol, que você não consegue nem olhar para ele, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, ele entende quem ele é. Ele não fala, ai, não, João, levanta, não precisa ajoelhar. Ele fala assim, não, sou eu mesmo. Você está vendo aquele que é todo poderoso mesmo. 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Então ele mostra que agora ele é esse ser todo poderoso que tem a chave da morte e do inferno. Ele é o dono de tudo. Jesus é todo poderoso. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são. João já estava vendo, ele já viu Jesus, ele ouviu essa voz de trombeta, essa voz de muitas águas. Jesus falou, escreve. Escreve as que são, ou seja, o que você está vendo, o que está acontecendo, escreve. E as que hão de acontecer. Então, há coisas que ainda vão acontecer, que você vai ver, e é preciso escrever tudo, João. 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Então, vamos lá nesses anjos das 7 igrejas, O que são, gente, esses anjos? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As igrejas são os candeeiros, E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, de novo, o que é o símbolo do candeeiro? Qual a função do candeeiro? Iluminar. Qual a função da igreja? Ser luz no mundo. Pronto, vamos simplificar e vamos ficar só com esse significado. E as estrelas são os anjos. São as pessoas que têm a autoridade, né? No sentido de ensino, no sentido de condução dessas igrejas. Muitas pessoas têm dificuldade com isso aqui e acham assim, são os anjos, os pastores, os líderes. É verdade? É verdade. Mas esse anjo aqui não é o anjo ser celestial. Não é o anjo que voa, que tem asa. Porque aí muitas pessoas, elas acham que quando a pessoa é consagrada a pastor, ela passa no mundo espiritual a ter esse status de anjo e que ele é intocável, né? Aí vem muito esse discurso, não toque no ungido, né? Ele é o anjo da igreja, ele é... Gente, pastores eram estabelecidos baseados no seu chamado, na sua conduta, na sua capacidade. Vocês lembram das orientações de Paulo para Timóteo sobre como que tinha que ser os líderes? Ele falando, Timóteo, forma líderes. A ideia de um pastor, de um líder, não é algo místico como muitas vezes a gente pensa. Que vem, não, mas Deus escolheu, vem lá e põe a mão, lambreca de óleo e tá pronto, tá escolhido. Não é assim que Paulo orienta Timóteo para instituir os presbíteros, os pastores. Era baseado na capacidade de liderança e na capacidade espiritual, na capacidade... como que eu posso dizer, emocional, nessa capacidade de ensinar. Vocês podem puxar na memória que sempre nas cartas Paulo falava assim, olha, ele tem que estar apto para o ensino, ele tem que conduzir o rebanho de maneira certa. Então, entendam, esse anjo não é uma maneira de ver o pastor como algo celestial, não é. Irmão, mas por que é anjo? Porque a mesma palavra que você usa para mensageiro, você usa para anjo. Então, esse anjo aqui é mensageiro. É como se fosse um carteiro. Vamos usar essa palavra só para vocês entenderem. Não estou diminuindo, gente, é só para vocês entenderem. O que o carteiro faz? Ele tem a tarefa de pegar uma carta, uma mensagem que alguém mandou e levar para outra pessoa. Ele é o... Como que é a palavra? Ele é o intermediário. Esse é o papel
quando a palavra usa o nome anjo para os pastores. Ele é o intermediário de uma mensagem muito importante. Porque o que os anjos são? Eles não são mensageiros? Eles são mensageiros. A gente não leu lá em Hebreus, eles são espíritos ministradores. Então, qual que é a ideia aqui? A simbologia de que essas 7 estrelas que estão nas mãos de Jesus são 7 anjos, ou seja, são os líderes. E cada líder representa uma igreja. E esses líderes, eles estão debaixo de uma autoridade. Da autoridade de quem? Da autoridade de Jesus. Mas é a palavra que diz, não toqueis no ungido de Deus. Qual que é o contexto dessa palavra, irmã Maria Galvão? O contexto é um contexto de guerra. Entende? A gente usa aquele texto lá de Davi. E naquele contexto, qual que era a ideia? A justiça, a vingança não pertence ao homem. Esse é o sentido. Eu não posso tomar para mim o direito de vingança. A vingança não pertence ao homem, pertence ao Senhor. Então, se o Senhor colocou ele naquele cargo, o Senhor vai punir. O que eu quero desconstruir aqui é essa ideia de que o pastor é um ser celestial, que Deus colocou ali, independentemente de qualquer coisa. Por quê? Porque muitas vezes Deus não colocou. É isso que nós precisamos entender. Muitos pastores estão ali, mas não foi Deus que colocou. Por quê? Porque ele não tem as características que Paulo fala lá para Timóteo. Entende? Então, é só para nós entendermos que quando fala aqui, ó, os anjos, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. E esses anjos são os pastores. Então, quer dizer que o pastor é um anjo. Né? É o anjo dessa... Eu vejo muitas pessoas, né? O anjo desta igreja, como se fosse assim, uau, é um ser intocável. Não é. O anjo aqui é mensageiro. É o mensageiro. Porque ele recebe uma mensagem, que é o evangelho, e ele precisa transmitir para a comunidade. Esse é o papel dele. É um papel pequeno? Não, jamais. É um papel, pelo contrário, muito importante. Tanto é que o próprio João fala, olha, bem-aventurado aquele que lê. Por quê? O mensageiro era aquele, na maioria das vezes, que tinha a capacidade de ler e de passar para a igreja. Agora, olha essa responsabilidade, gente. Aquele que tinha o privilégio de ler e transmitir para a comunidade. Mas isso não faz desse homem carnal, desse homem cheio de defeito, desse homem que precisa todos os dias se aproximar de Cristo, se arrepender dos seus pecados, desse homem que Paulo instrui Timóteo, né? Que tem que estar cuidando da família, que tem que ser um bom pai, um bom esposo, tem que ser não dado ao vinho. É um homem normal. É um homem que precisa todos os dias lutar, como nós. Mas ele está em um papel de mensageiro. Ele é aquele que recebe uma mensagem e transmite. Isso faz dele um mensageiro. Qual a palavra que é usada? Anjo, porque o anjo também é um mensageiro. Mas, de novo, vou repetir. Não é a ideia de que o pastor aqui é um ser celestial. Entende? Não é. Ele é o mensageiro. Ele é aquela pessoa que é escolhida para transmitir essa mensagem. Ok? Então tá. E assim, gente, sobre essa questão, né? Eu acho que a pergunta também da irmã Maria Galvão é até uma prevenção. Por quê? Porque a gente tá vivendo dias onde as pessoas estão desmerecendo muito o papel do pastor, do líder, né? A gente trata como se fosse qualquer coisa, qualquer pessoa, e não é. Mas isso já ficou claro também nas outras leituras. Lembra quando a gente leu sobre os líderes, os pastores, né? Paulo fala que o bom pastor, ele é digno de dobrar dos honorários. Então, sim, é uma pessoa que tem que ser respeitada, tem que ser valorizada, né? A Bíblia fala sobre isso, ele se desgasta por causa das ovelhas, ele pastoreia, mas nós não podemos tirar o lugar, né? O lugar é esse, de honra, de respeito, de valorização, mas isso não faz com que ele seja um ser celestial, intocável, impecável, não faz. A gente precisa entender cada coisa no seu lugar, tá? Gente, bom, aqui encerra o capítulo 2. Tem algum aspecto que vocês queiram voltar? Se tiver, fala que a gente volta, a gente ainda tem aqui alguns minutos. Ficou alguma frase, alguma coisa que vocês querem voltar? Bom, qual que é a ideia do capítulo 1? O que a gente poderia resumir do capítulo 1? É só uma introdução. Aqui ainda não falou nada, né, sobre a igreja, para onde a igreja está, né, o que a igreja
que a igreja tem que fazer, por enquanto, não. A partir de amanhã, aí vai falar o teor das cartas, né? Que é o quê? Um símbolo também sobre características, né? De tempos, de comunidades, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Basicamente é isso. Jana, sobre essa visão que eu falei, né? Da visão pré, que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Tudo bem? Vai ter outros momentos que a gente vai ter que fazer essa mesma análise. E a gente vai falar de novo sobre isso. E aí, gente, manda aí algum versículo que vocês queiram que a gente volta. Alguma frase que eu falei que ficou confusa. Irmã Galvão, você entendeu aqui a minha distinção? É sobre a valorização, colocar os pastores no lugar certo, que eles precisam estar, mas não colocar eles de uma maneira exagerada, de uma maneira intocável. Na verdade, não é a visão pré, é a visão da vinda de Jesus na visão pré. Então, a visão da vinda de Jesus na visão pré é essa. Jesus vem, para nas nuvens, porque ele não pode tocar o chão. Ele não pisa na terra, porque se ele pisar na terra, todo olho verá. E aí, ele já encontra com a igreja e o arrebatamento. Já é agora, então é uma vez só. Então ele tem que vir de uma maneira secreta, escondida, só até na nuvem, arrebata a igreja e volta para o céu. Percebe que na terra ninguém viu Jesus? Essa é a visão pré. Por quê? Porque aí agora vai começar a tribulação e aí a igreja não está aqui. Só os ímpios. Então, para que a visão pré dê certo, Jesus ele não pode vir. Ele tem que só arrebatar a igreja. E de novo, a dificuldade é como que vai ter essa união da noiva com Cristo sem que ele venha? Ele teve que vir, ele saiu do céu. E aí, isso é uma vinda ou não é uma vinda? Esse é o debate. E aí vocês me falam. Se ele vem só até na nuvem, arrebata a igreja sai da terra, ele não veio na terra. Ninguém viu Jesus. Isso é uma vinda? Sim ou não? Responde pra mim. Que agora eu fiquei até curiosa para saber a opinião de vocês. Se ele vem até na nuvem, arrebata a igreja, se encontra com ela aqui nos ares, volta pro céu, tirou a igreja da terra, ninguém viu Jesus, pronto. Nenhum olho viu, ninguém se arrependeu, não chorarão, não se arrependerão, não lamentarão, nada aconteceu ainda, mas ele já se encontrou com a noiva. Isso aqui é uma vinda? Responde pra mim, gente. Vocês acham que é uma vinda? Fala pra mim, o que vocês acham? E aí a gente já vai encerrar. Não sei. Ai, Rita, aí você me racha, né? Como assim? Uai, vamos pensar, uai. Ó, Jesus vem até nas nuvens, encontra com a igreja. Encontra não, vamos pôr uma palavra mais light. Ele vem até nas nuvens, arrebata a igreja. Ninguém viu Jesus. Ninguém se arrependeu, não lamentarão. Ele volta em secreto. A pergunta é, esse movimento de Jesus, de vir até as nuvens só para arrebatar a igreja, se encontrar com ela, porque tem que ter um encontro, né? A igreja não. A Bíblia promete esse encontro. Então tem que ter um encontro. Tá aqui, ó. Para ter esse encontro, esse movimento de Jesus, é uma vinda? Então, aí vocês estão respondendo aqui. Não sei, não. Gente, não sei, não vale. Faz isso comigo não, hein? Eu acho que sim. Ó, a irmã Maria Galvão disse que acha que sim. É um tipo de vinda. Porque outra Bíblia fala que ele vem com as nuvens. Não até as nuvens. Não, na minha fala que ele vem com as nuvens. Por isso que eu tô dizendo pra vocês. Todas falam. Eu penso que a tradução é ele vem com as nuvens. Só que saiu do trono, porém ninguém viu. Fiquei na dúvida. Esse é o problema. Esse é o problema mesmo, Rosane. E é justamente isso que a Janaína tá colocando. Ele não vem
até as nuvens, ele vem com as nuvens. Só que para argumentar a visão para que a igreja seja tirada da terra antes da tribulação, eu tenho que colocar que ele vem só até nas nuvens, se encontra com a igreja e volta para o céu. E aí vem o problema, por quê? Igual a Maria Galvão colocou, eu acho que é uma vinda, porque se ele saiu do trono, ele veio. Até porque a gente sabe a distância que tem de uma nuvem até no trono de Deus. A gente anda de avião, você anda dentro da nuvem, então a nuvem tá aqui, né? Tá aqui, essa, totalmente acessível. Então, se é um tipo de vinda, ele já veio. Entende? E aí ele vai vir de novo. Aí que todo olho verá. Então, João tá errado, porque ele fala que quando ele vier, todo olho verá. Então, ele vem duas vezes. Então, entende que a gente começa a ter um problema? E assim, eu não quero ser tendenciosa, mas eu já deixei bem claro para vocês que, ultimamente, a leitura que eu tenho feito de Apocalipse é uma leitura onde o pós faz mais sentido. Porque vamos pensar, até agora, se ele vai vir com as nuvens, ele não veio ainda. Ele não arrebatou a igreja. Entende? Então, ele não arrebatou ainda. E aí, as coisas vão acontecer e lá na frente é que ele vem. E quando ele arrebata, tudo já passou, tudo já aconteceu. Ok? Ó, a Fabiana mandou que eu acredito que é sim uma vinda, só não será visto por todos nós, virá no secreto. Mas esse é o problema. Aonde fala que ele virá no secreto? É isso mesmo, Fabiana, você tá certíssima. A dificuldade que a gente tem para responder essa pergunta é: aonde fala que ele virá no secreto? Lá em Tessalonicenses? Lá em Tessalonicenses. Mas lá em Tessalonicenses fala que ele virá em secreto, ou ele simplesmente virá e tirará a igreja daqui. Entende? Mas a gente vai caminhar e aí a gente vai continuar pensando sobre isso. Por enquanto tá tudo certo. É só pra gente pensar. Ele não tá falando que ele veio. Importante esse detalhe pra gente encerrar. João não tá falando que ele veio. Ele tá falando que ele virá. Ó, o 7. Ele vem. Ele não veio. Ele tá só explicando que como ele virá sobre as nuvens e todo o olho verá. Então, calma. Esse momento vai acontecer. Mas ainda não aconteceu. É só pra gente pensar. Quando ele vier. Entendeu? Tudo bem por aqui, gente? Se tiver tudo bem, pra gente encerrar, vocês mandam o ok. E vamos pensar sobre isso. E aí a gente vai ler o texto de olho nessas informações. Ok? Se tiver tudo bem, a gente encerra. Aí, amanhã, qualquer coisa... mas amanhã ainda não vai ter muita dificuldade, não. Depois, mais pra frente, a gente vai colocando os textos que a gente usa, né, pra justificar, né? A quem usa Tessalonicenses, quem usa Daniel. A gente vai ler eles pra ver certinho, né, se faz sentido, se eles realmente servem como base ou não. Ok? Então tá bom, vocês estão mandando já o ok, vamos encerrar. Maria Galvão, Jana, ok, Fabi, Elisângela. Então tá bom, Deus abençoe vocês. Amanhã a gente continua, tá? E aí a gente vai pensando mais e construindo, né? A nossa interpretação. A nossa interpretação. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.